Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre catalisadores e enzimas. Inicialmente, falando sobre a catálise, o que seria uma catálise? Eu falei um pouco sobre catálise no vídeo de fatores que influenciam a velocidade das reações, tá? E aí vocês podem ver outros fatores que influenciam. No caso do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os catalisadores. Então, a catálise vai ser o fenômeno em que uma quantidade relativamente pequena, o catalisador, ele vai acelerar a reação química, fornecendo um caminho alternativo, um mecanismo de reação diferente entre os reagentes e os produtos. Ele não vai participar da estequiometria exatamente porque ele não é considerado um reagente, ele também não tem uma quantidade que seja proporcional aos reagentes, e ele vai diminuir a energia de ativação e torná-la mais baixa do que o caminho original, reduzindo o tempo e sendo sempre termodinamicamente compatível para a reação. Ele não vai participar da reação global, não vai alterar a energia livre de Gibbs, nem vai causar variação de entalpia, nem variação de entropia, e também não vai alterar a constante de equilíbrio. A gente tem várias características para esses catalisadores. Eles somente aumentam a velocidade da reação, eles não são consumidos, não vão iniciar reações, mas eles vão interferir nas que já estão acontecendo, e eles podem ser utilizados em pequenas quantidades, visto que eles não são consumidos, e seus efeitos podem ser diminuídos pela presença de venenos ou inibidores catalíticos. O que seriam esses inibidores catalíticos? Ou catalisadores negativos, também pode ser um sinônimo, são substâncias que vão ser adicionadas a uma mistura reagente, vão diminuir a velocidade da reação e pode até mesmo destruir a ação do catalisador para tomar parte na reação. E eles podem agir de várias maneiras. Gente, o ideal na indústria é sempre reduzir custos, né, e aumentar os lucros. Por isso que os catalisadores são um objeto de pesquisa bastante amplo na fisicoquímica, tá? Na química em geral. Se pesquisa muito a utilização de catalisadores na indústria, e os inibidores enzimáticos parece até ser algo assim, mas por que eles vão ser utilizados? Porque eles são utilizados em tratamentos terapêuticos. Tem muitos medicamentos que se baseiam na inibição enzimática. Tem muitos antibióticos que vão combater as infecções das bactérias através da inibição irreversível, né, que é um tipo de inibição de enzimas desses micro-organismos. A penicilina, por exemplo, ela inibe a atividade da enzima transpeptidase, que é indispensável à formação da parede celular bacteriana. Com a inativação dessa enzima, a bactéria não tem como fabricar a parede celular, e aí vai impedir a sua reprodução. E nas células animais, células dos seres vivos, não se utilizam dessa enzima no seu metabolismo, e por isso a penicilina não causa mal ao organismo humano. Na indústria se utiliza bastante a catálise heterogênea. Na catálise heterogênea é possível você recuperar o catalisador após a reação, tá? Sempre é possível, porque como ele está num estado físico diferente, você consegue recuperar após a reação ter acontecido. Diferente da catálise homogênea, em que o catalisador e os reagentes vão estar na mesma fase, você não tem como recuperar o catalisador utilizado. Na catálise homogênea, a gente tem um exemplo bem bacana que a gente faz muito nas aulas de química inorgânica experimental. Eu fiz, né? A gente tem 2 moléculas de água oxigenada e vão se decompor em 2 moléculas de água e uma de oxigênio molecular. E aí, quando a gente coloca o HBr, e aí eles vão fazer com que essa reação seja mais rápida. É muito legal porque a reação acontece na nossa frente, assim, bem rápido, tá? E você não consegue recuperar o HBr depois. Na catálise heterogênea, né, o catalisador vai se encontrar em uma fase diferente daquelas que estão reagentes produtos. A maioria dos catalisadores industriais, como eu falei, são heterogêneos, e a primeira etapa vai consistir de uma adsorção, a ligação de moléculas do reagente à superfície do catalisador. Que a adsorção é diferente de absorção, que a absorção é como se fosse uma esponja absorvendo a água, né? A água entra em contato e a esponja absorve totalmente. Já a adsorção é como se fosse uma absorção só na superfície. Isso a gente estuda muito em cromatografia, e você pode pensar como, por exemplo, um papel higiênico no banheiro. O papel higiênico se desenrolou, o chão do banheiro estava molhado e a água foi subindo pelo papel, aquilo ali foi só pela superfície. E as espécies adsorvidas são muito reativas. As moléculas são adsorvidas nos sítios ativos da superfície do catalisador. A gente tem um exemplo aqui, conversor catalítico de automóveis. Esses conversores catalíticos são muito utilizados para reduzir a emissão de poluentes. Os gases que são resultantes da combustão do motor passam por substâncias catalisadoras que aceleram a transformação de monóxido de carbono em dióxido de carbono e a decomposição de óxidos de nitrogênio em gás de nitrogênio e gás de oxigênio. Isso foi utilizado por conta das legislações ambientais para evitar toda aquela questão de poluição ambiental. E como a gente sabe, os combustíveis que são utilizados são, na maioria das vezes,
combustíveis gasolina e etanol. Porém, esses combustíveis, como a gente sabe, eles têm muitas impurezas, né? E essas impurezas podem gerar muito poluente. Nem sempre ele tem uma combustão completa. É difícil você encontrar uma combustão 100% completa. Muitas disciplinas de fisicoquímica mais à frente que explicam melhor essa questão, que é muito difícil você encontrar um rendimento 100%, né? E aí, como é que funciona? A gente tem essa superfície, que muitas pessoas chamam de cerâmica, que elas têm uma colmeia, né? Algumas células, alguns substratos, né? A gente pode chamar de substrato também, que elas são revestidas de alumina. São minúsculos canais que eles absorvem essas moléculas que são de substâncias nocivas e faz com que elas reajam mais rapidamente. E o catalisador verdadeiro, mas assim, esse catalisador ele é um metal que fica sobre o óxido de alumínio. Normalmente é utilizado paládio, ródio, platina, molibdênio, e também a gente pode ter uma liga metálica com a junção desses metais. E a gente tem também uma reação bastante conhecida na química orgânica, que é a hidrogenação catalítica, que você vai reduzir um alceno, que tem duplas ligações, ou pode ser também uma outra molécula que tem triplas ligações, e você vai adicionar hidrogênio nessa molécula e vai quebrar as ligações duplas, as ligações do tipo π, e você vai utilizar uma catálise heterogênea, um metal, uma superfície metálica, que o hidrogênio vai se ligar a essa superfície, a molécula ela vai se aproximar dessa superfície, e nesse momento o hidrogênio vai se ligar ao carbono e as ligações vão ser quebradas, tá? O mecanismo, eu não vou me aprofundar no mecanismo aqui, mas a gente tem até uma outra imagem aqui. Você vê a superfície do catalisador, os hidrogênios ligados a essa superfície, e a gente tem o hidrogênio se ligando ao carbono, a ligação sendo quebrada, e outro hidrogênio se ligando ao outro carbono, e a gente vai ter a liberação do alcano depois dessa reação de superfície. E após a reação, a gente tem a regeneração do catalisador. Como eu falei, por ser uma catálise heterogênea, a gente consegue recuperar o catalisador após a reação. E essa hidrogenação catalítica a gente tem muito na indústria química de alimentos. A produção de margarinas é feita a partir de óleos vegetais, e nos tonéis de produção, né, nos tachos, existem pás que são de níquel, e nesse tacho é adicionado hidrogênio molecular. E o que acontece? Com a movimentação das pás, né, o óleo ele vai reagindo tudo de acordo com uma temperatura, pressão específica para essa reação. E aí os hidrogênios vão entrando em contato com os óleos vegetais, e o óleo vegetal ele vai se tornando em gordura saturada, né? Os óleos insaturados, que tem as insaturações, vão se tornando em gorduras saturadas. E como eu falei, né, esses compostos que são de ligações duplas vão reagir com o gás hidrogênio na presença de algum catalisador. Pode ser níquel, pode ser platina, paládio, isso sobreaquecimento, e a gente tem a reação de adição em que a ligação π é quebrada, são formadas novas ligações simples e o hidrogênio é introduzido na molécula. Eu já expliquei bastante sobre esse gráfico no vídeo sobre fatores que influenciam a velocidade das reações. Vocês podem ver, a gente tem um eixo do caminho da reação e de energia. Sem um catalisador, você vê que você tem uma energia de ativação bem maior, né? Com o catalisador, que é a curva azul, você vai ter a diminuição da energia provocada pela ação do catalisador. Tudo isso acaba fazendo com que a reação se torne bastante rápida, porque como você tem uma redução de energia, aquilo vai se processar mais rapidamente. Agora vamos falar sobre as enzimas. O termo enzima foi introduzido por um pesquisador, né, um estudioso, em 1878, para designar a presença no levedo de um princípio químico responsável pela sua atividade fermentativa, de produzir etanol a partir de um açúcar na ausência de oxigênio. É só a gente lembrar que, por exemplo, quando a gente vai fazer um pão, você usa um fermento biológico. Esse fermento biológico nada mais é que um fungo, é claro que não é nocivo aos seres humanos. E quando a gente coloca esse fermento, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas você sempre deixa a massa descansando por meia hora, uma hora. Quando você vai ver, a massa cresceu. Exatamente porque o fungo reage com os açúcares que estão presentes na massa, fermenta e produz gás carbônico. E aí, por isso que a gente tem esse aumento do tamanho da massa. E todos os seres vivos vão utilizar a energia dos nutrientes, que são os carboidratos, lipídios e proteínas, para manter os seus processos vitais. E a produção de energia a partir dessas macro ou micromoléculas vai requerer a participação de muitas enzimas, que são proteínas, né, num processo chamado metabolismo energético. Muitas das reações que a gente tem no organismo
elas ocorrem lentamente na ausência de um catalisador, que é a enzima, né? Que nada mais é do que uma enzima. Para resolver esse problema, as células desenvolveram um modo de acelerar a velocidade das reações. Nesse contexto, surgem as enzimas que são denominadas catalisadores biológicos. Essas enzimas são altamente específicas com o substrato. Elas vão apresentar especificidade tanto por seus substratos, molécula que vai sofrer a reação química, como para o tipo de reação efetuada sobre esse substrato. Porque assim, cada enzima ela vai ter um pH ótimo, né, um pH ideal, vai ter que ter uma temperatura específica. A especificidade da enzima se deve a uma cavidade ou fenda de ligação do substrato que a gente denomina de sítio ativo. E aí, como funciona uma chave ou fechadura? Você tem uma chave, ela não vai funcionar para toda fechadura. Exatamente, a chave seria a enzima. Ela não vai funcionar em qualquer substrato. E esse substrato, também chamado de sítio ativo, ele é um arranjo de grupos químicos das cadeias laterais de aminoácidos que se ligam ao substrato por interações não covalentes, localizados na superfície da enzima. E assim, diferentemente dos catalisadores químicos, né, como eu falei para vocês, porque a enzima é um catalisador biológico, e as ações catalíticas das enzimas não levam à formação de contaminantes. Isso é muito importante. As enzimas são proteínas com a função específica de acelerar reações químicas na célula, são os catalisadores mais notáveis devido às propriedades descritas, e são capazes de acelerar a velocidade de reações nas condições do ambiente celular, ou seja, a uma temperatura de 37 graus Celsius e pH de 7,4. E esse pH vai também variar no organismo, né? Como eu falei, no estômago é um, no pâncreas é outro, a sua saliva, a sua boca tem outro pH, que tem outras enzimas agindo na sua saliva, né? E, como eu falei, as enzimas vão apresentar especificidade tanto por seus substratos como para o tipo de reação efetuada sobre o substrato. A gente tem sempre que pensar também que a atividade enzimática tem vários fatores que a influenciam. Por exemplo, a quantidade de substrato, né, a concentração de substrato vai limitar a velocidade. Por exemplo, se você tiver muita quantidade de substrato, você vai acelerar a reação até certo ponto. Depois desse ponto, a velocidade vai se manter estável, pois apesar de haver mais moléculas de substrato, as enzimas são substâncias produzidas em pequenas e limitadas quantidades, e sem enzimas livres não há reação. Ou seja, ela é muito específica na sua atividade. Como elas são proteínas, pH, como eu já falei, a temperatura e a concentração vão influenciar no seu desempenho, né? Acabei de falar da concentração. As enzimas, como toda proteína, sofrem desnaturação em certas condições e param de funcionar. É por isso que, às vezes, quando a pessoa tem uma febre alta, já é preocupante e pode dar até uma convulsão. Exatamente pela resposta enzimática, que aumento da temperatura basal do organismo aumenta e outras reações vão acontecendo. E a velocidade, ela vai aumentar até certo ponto com a elevação da temperatura. A partir daquela temperatura, cujo valor depende da enzima que está reagindo, que, como eu falei, cada parte do nosso organismo tem enzimas específicas. Onde a velocidade da reação é máxima, a gente vai ter uma desnaturação proteica, que vai inativar a enzima. Isso vai ocorrer porque tem alteração na sua forma tridimensional e assim a enzima não consegue mais acoplar ao substrato e catalisar a reação química. A basicidade, né, a acidez, como eu falei, o pH, uma solução também vai afetar a reação das enzimas, porque isso também tem capacidade de desnaturar da mesma forma que a alta temperatura. Cada enzima funciona corretamente em um pH alto. Por exemplo, a pepsina é uma enzima presente no suco gástrico, que é produzido pelo estômago, cujo objetivo é atuar sobre as proteínas, transformando em moléculas menores. Na digestão, você tem as macromoléculas, elas têm que ser digeridas e transformadas em moléculas menores, para depois nos próximos órgãos a gente ter uma absorção dos nutrientes. E a pepsina, ela é produzida para funcionar em meio ácido, com um pH aproximado a 2. Já a tripsina, que é produzida pelo pâncreas e é lançada no duodeno e que também atua na degradação de proteínas, precisa de um pH de 8. Ou seja, a tripsina atua em meios básicos, né? Como vocês podem ver nesse gráfico, a gente tem a indicação do pH ótimo para a pepsina e para a tripsina. E a gente tem uma coisa bem interessante, né? Que é o sabão. Esses sabões em pós de hoje em que são bastante específicos. Tem até uma marca que é blá blá blá, né? Que é o nome da marca, Sport. Quando a gente soa muito, aquilo ali impregna na roupa e ela tem mais dificuldade de sair. Aquele cheiro tem mais dificuldade de sair. E o sabão, ele vai vir com um tipo de enzima específica para aquele
para aquele tipo de molécula que é liberado no suor. Elas são excelentes em desintegrar manchas e resíduos de alimentos, e cada enzima tem um tipo específico de mancha. Por isso os sabões têm diversos tipos de enzimas. Isso é tecnologia, tá, gente? Isso é uma já utilizado há bastante tempo. Essas enzimas estão presentes apenas em sabões biológicos. Por exemplo, pode danificar roupas de lã ou de seda, já que eles são lã e seda são biológicos, né? Elas não são materiais sintéticos, tem muito mais facilidade de ser danificado. E são várias marcas, tem marcas muito caras, marcas bastante baratas, que utilizam as enzimas para potencializar a sua utilização. E aí, pessoal, vocês gostaram da minha videoaula? Espero que sim. Se você tiver uma dúvida, deixa aí nos comentários, dúvidas, sugestões, curte meu canal, tá? Dá um like, se inscreve para não perder nenhum vídeo, você ativa o sininho, tá? E até a próxima. Tchau!